muitas que não podem ir, por exemplo, não conseguem enviar por alguém, elas percebem que estão, digamos, não em falta, mas que gostariam de estar contribuindo, né? Agora, essa consciência vai assim, crescendo com o tempo, né? Era muito pior no passado, eu acho que hoje já está bem melhor, eu acho que tem muitos católicos hoje conscientes, sabe? Mesmo que não se diga a eles, ó, venha e contribua, eles vão e contribuem. Eu acho que nós estamos caminhando muito e melhorando muito, né? Embora tenhamos que enfrentar, às vezes, algumas pessoas que não entendem, né, da situação e nos desafiam, né? O padre, Oi, padre. Natan está avisando aqui que está com um problema técnico. Está falhando muito a internet. A internet. Só um que eu acho que está cortando. Certo. Eu vou falar com ele, eu acho que já está... Houve algum problema na internet. Na internet. É possível. Está travando muito. Nem sempre a gente tem a tranquilidade que gostaria, né? Às vezes, de fato, há falhas na transmissão, infelizmente ainda é assim, né? Ainda agora existem já recuperou, né? Isso. Já me comunicou. Está bem, né? Estou vendo aqui que já está bem. Isso. Vamos em frente. Sim. Aquela pergunta que eu fiz para o senhor, eu acho que vale a pena o senhor retomar. Eu vou retomar a pergunta. O senhor vai ter que retomar a resposta. Eu perguntei assim para pouco, né? Infelizmente, tivemos problemas com a internet, coisas de Brasil, né? Exato. Acho que nesse horário, então começa a complicar, né? Sim. O padre, eu perguntava agora pouco, o senhor, vejo que muitas pessoas na rede social se perguntam, para que contribuir com o dízimo, se a igreja está fechada, se os espaços vão voltar às missas presenciais, né? E, então, por que fica pedindo dízimo? Por que precisa de dinheiro? Porque agora está fechado, ou estava fechado, agora alguns estados já estão abrindo, né? Algumas cidades podem ter visto com um pouco de pessoas. Então, contribui com o dízimo nesse tempo de pandemia. Certo. Muitas pessoas não percebem que as celebrações presenciais são apenas uma parte da vida da comunidade, de que existe toda uma atividade na comunidade que não é percebida e vista no dia a dia, e ela precisa ser mantida. Ou seja, os custos todos que uma paróquia tem para existir, desde uma conta de luz, por exemplo, nós temos que pagar pelo menos a taxa mínima, né? E assim as várias despesas, as pessoas que nós temos, por exemplo, que estão a servir isso da paróquia, aqueles que são os funcionários ou colaboradores paroquiais, eles precisam receber para ter o pão de cada dia. Então, o fato de não termos em algumas paróquias celebrações presenciais ainda, não quer dizer que a paróquia está fechada e não tem gastos, não tem custos. É claro que ela tem. Mesmo que ela fique fechada o tempo todo, tem custos e tem gastos, né? E tem que lembrar também que mesmo com as paróquias fechadas, sem celebrações presenciais,
O padre está à disposição na paróquia, né? O bispo está à disposição na diocese. Ou seja, eles não podem fazer mais do que estão fazendo para não colocar em risco a vida das pessoas, né? Também a deles. Então, essa preservação da vida, tão pedida pelo Papa Francisco, e de acordo com a vontade de Deus, porque ele nos quer com vida, né? Então, faz com que nós tenhamos algumas atividades que não aparecem tanto, né? Mas a vida pastoral, digamos, com o mínimo de estrutura, continua acontecendo. Então, quem faz esse tipo de questionamento, eu tenho a impressão que são pessoas que não entendem como funciona a vida comunitária, não entendem que tem várias pessoas a serviço, não percebem que as secretarias ficam abertas, né? Que tem pessoas que estão continuando a zelar pela comunidade, né? Que continuam cuidando, digamos assim, né? Daqueles que são os bens da paróquia, ou da comunidade. Então, sim, a vida continua existindo. Ela está como que sob a aparência, não se vê, mas ela está ali presente, né? Então, eu diria, essas pessoas podem ter certeza, né? Podem ter certeza de que existe uma atividade e por isso nós pedimos o dízimo. Olha, se nós não precisássemos, nós não pediríamos, né? Nós pedimos que as pessoas sejam fiéis nas contribuições, porque justamente nós temos que ter os nossos gastos pagos, né? E que a sustentação da comunidade aconteça para que a comunidade, digamos, simplesmente não pare, né? Deixe de existir. Então, mas eu vejo assim, eu entendo que as pessoas aos pouquinhos vão entendendo melhor, né? Nós vamos explicando como funcionam as comunidades, né? E as pessoas vão abrindo o coração, né? Para essa partilha generosa também quando elas não podem ir à missa, né? Então, podem ter certeza que as comunidades estão funcionando e se não tem mais atividades presenciais, é por respeito à vida, né? Por esse cuidado, né? Para digamos, não colocar as pessoas, né? Numa situação que depois pode resultar numa doença ou até mesmo numa morte, o que nós não queremos, né? O padre. Sim. O padre Luiz Caputo, da nossa diocese. Sim. Do Seminário São Justo Tadeu, nosso irmão e amigo, está perguntando como colocar o dízimo na ação missionária. Entendi. Olha, a ação missionária dentro da pastoral do dízimo, infelizmente, tem sido a mais, digamos, a dimensão mais pobre, porque uma dimensão é um alcance. Quando nós falamos que o dízimo tem 4 dimensões, nós estamos dizendo que ele tem quatro alcances. E um desses alcances é o da missionariedade. Então, como colocar parte do dízimo na ação missionária? Ela pode ser tanto dentro da paróquia como fora da paróquia. Então, por exemplo, se nós investimos numa paróquia uma determinada quantia para que todas as casas sejam visitadas, por exemplo, que todas as pessoas sejam informadas do que acontece na paróquia, que elas saibam, por exemplo, quando começa a catequese, quais são os horários das celebrações, quando vai ter uma festa, uma novena, ou, digamos, com a presença do bispo na comunidade, uma celebração especial. Sabe, esse ir até as pessoas, até a casa delas, é missão. É missão interna, dentro da própria paróquia. Então, isso é um serviço missionário. Agora, ele pode ser também para fora da paróquia, por exemplo, ajudando uma outra paróquia, né? Auxiliando uma outra paróquia que está numa situação mais difícil. Olha, ir até o encontro dessa paróquia, dessa comunidade, é uma
ação missionária. Nós temos a ação missionária dentro do Brasil no projeto Igrejas Irmãs. Então, tudo aquilo que destinamos a esse projeto é dimensão missionária. Temos projetos os projetos Além Fronteiras, por exemplo, as igrejas que nós procuramos, com quem nós procuramos partilhar, pelo menos um pouco, igrejas da África, né? O fato de sermos dizimistas faz com que uma pequena parte, que somando dá uma quantia considerável numa diocese, vá para as missões na África. Então, mas é impressionante que nós não consigamos ainda assim abraçar essa dimensão, sabe? Nós podemos dizer que a pobreza da pastoral do dízimo, quanto às dimensões, ainda está na dimensão missionária. Nós temos mais consciência da dimensão caritativa, porque nós enxergamos os pobres. Então, nós entendemos que eles precisam, de fato, que nós estendamos as mãos, seja para assistir, seja para promover. Agora, as missões nos dá a impressão de que sempre é muito longe. Não, ela começa dentro da comunidade, quando nós vamos ao encontro daqueles que não estão participando da vida comunitária. Né? A nova evangelização, por exemplo, reevangelizar os que foram evangelizados de uma forma não suficiente e, por isso, hoje não participam da vida comunitária. Então, o dízimo, olha, é extraordinário se olharmos sobre esse ponto de vista. A nossa partilha na comunidade, fazendo com que muito mais pessoas recebam o anúncio de Jesus em suas casas. É como dizer às pessoas, olha, nós formamos uma comunidade, venham participar conosco, mas é preciso que alguém vá e diga isso. Talvez esclareça dúvidas para as pessoas nas casas. Que se diga em que horário são as celebrações, né? Então, ir ao encontro das pessoas para que as pessoas conheçam melhor a vida comunitária e que elas saibam que vão ser muito bem-vindas participando da vida comunitária, né? E essa ação evangelizadora, é preciso lembrar, não é apenas para visitar famílias dizimistas, né? As famílias dizimistas também são visitadas, mas não só elas. É a visita a todas as famílias, a todas as pessoas. A gente só não entra nas casas das pessoas que não quiserem receber a visita, ou não quiserem receber o anúncio. Ninguém pode invadir a casa de ninguém, mesmo que seja por um bom motivo como este, né? Então, a ação missionária é, de fato, olha, uma área a ser muito trabalhada, né? Porque nós ainda achamos que nós devemos trabalhar com quem vem às nossas celebrações. A gente cuidando bem de quem vem já está bom. Mas e as ovelhas que estão fora do rebanho, né? E as ovelhas que não estão conosco? Ou seja, não podemos ser maus pastores, né? Deixando as ovelhas, no caso, perdidas, abandonadas. Se elas não quiserem vir, é uma questão. Agora, nós temos a obrigação de ir até elas e dizer, olha, vocês vão estar conosco e com muito mais alegria vindo para o rebanho, do qual vocês fazem parte, porque são batizados, são crismados, né? Então, a pastoral missionária é maravilhosa, extraordinária e começa acontecendo dentro da própria paróquia. Então, quanto investimento se pode fazer aí, né? E eu sempre coloco a pastoral da visitação como uma das melhores pastorais para se estruturar a pastoral missionária, então, dentro de uma paróquia ou de uma comunidade. A pastoral da visitação é importante, né? Dentro da pastoral do dízimo. Praticamente todas as paróquias têm plantão do dízimo, né? Sim. Lá na porta, tem um balcão, isso. Tem uma agenda pastoral e chega lá um católico, um fiel que vai. Eu quero fazer o cadastro do dízimo. Sim. Preenche lá o carnezinho. Aí aquela pergunta bem que o pessoal faz. E o que o senhor responderia
para a pastoral responder corretamente. Com quanto eu devo começar a pagar o dízimo? Essa é uma pergunta tradicional. Né? Com quanto eu devo começar? 5 tá bom? 10 tá bom? 50 tá bom? Ou eu só posso com R$5? O que a pastoral deveria, o agente deveria responder naquele momento para esse fiel? Certo. O dízimo está organizado de uma tal forma que quem decide com quanto contribuir é o dizimista. Então, nenhuma pessoa ligada à pastoral do dízimo, nem mesmo o padre na paróquia, nem o bispo faz isso na diocese, né? Ninguém diz, olha, você tem que contribuir com tanto, ou se você oferecer menos do que tanto, não é dízimo. Isso não quer dizer que cada um ofereça uma coisa qualquer, não. Deve-se oferecer algo que seja importante para a pessoa. Eu devo me perguntar que quantia é significativa para mim? Qual é a quantia que eu sinto que não é uma coisa que eu ofereço e não tem importância para mim? Sabe, o dízimo é algo que não deve me sacrificar, mas deve pesar no sentido assim, que eu ofereço algo que eu, de fato, sinto que é algo que eu estou dando de mim mesmo à comunidade, né? Então, algumas pessoas dizem, aquilo que o meu coração decidir. Não é só o coração. É a mente também, no sentido de cabeça, de razão, né? Eu tenho que me perguntar, quanto estou ganhando? Com quanto, então, eu posso contribuir? Né? Nós deveríamos fazer isso todos os meses, na verdade, atualizar o dízimo. Porque tem mês que eu não posso dar a mesma quantia, não posso partilhar a mesma quantia do mês que passou. Por quê? Porque houve imprevistos em casa, tenho que diminuir um pouco. Mas no outro mês eu tive mais ganhos, então não vou oferecer o mesmo que eu ofereci no mês que passou, eu vou aumentar. Então o dízimo é, na verdade, uma forma de partilha que deveria ser decidida a cada mês, mensalmente. Ou seja, como que eu estou, com quanto eu posso contribuir. Agora, é muito importante para os agentes da pastoral do dízimo que eles cuidem para não falar em quantias, mas que digam claramente à pessoa, olha, é você que decide. Pense no quanto você ganha, com quanto você pode contribuir, que isso não seja um problema para a sua família, que você não tire o pão da mesa de casa, mas também não deixe, por exemplo, de comprar um remédio que é necessário à saúde, mas ao mesmo tempo não ofereça só aquilo que sobra. Ofereça algo que você sinta que é importante para você, uma quantia significativa. Agora, essa quantia significativa vai depender de cada pessoa. Por isso não é justo colocar uma taxa de referência. Os bispos do Brasil, quando desobrigaram os católicos dos 10%, claro que se alguém quiser oferecer 10% do que recebe, tá bom. Se essa é uma quantia importante para a pessoa, tá bom. Mas por que os bispos retiraram a questão da porcentagem? Porque 10% para uma pessoa rica tem um peso. 10% para uma pessoa pobre tem outro peso, ou seja, para a pessoa pobre vai ser muito mais pesado partilhar o dízimo do que para uma pessoa que tem mais. Então, os bispos retiraram a questão da porcentagem por uma questão de justiça, para que cada um ofereça aquilo que pode, mas com generosidade. Então, para uma pessoa, R$50 pode ser o ideal. Para uma outra pessoa, R$50 pode ser demais. Ela teria que fazer sacrifícios e, digamos, talvez até mesmo diminuir a vida de qualidade da sua família. Então, não é possível, vai oferecer menos. Mas tem pessoas que não podem oferecer 50% porque tem R$50 porque tem condições de oferecer muito mais do que isso. Ou seja, cada um deve se avaliar. Por isso a importância do dízimo. Ele é expressão de fé, nasce da fé, ele é livre, ele é uma ação consciente e generosa. Ou seja, eu, diante da minha consciência e diante de Deus, vou decidir com quanto eu vou contribuir. Então, ninguém pode invadir, digamos assim, a minha consciência para me dizer
com quanto eu devo contribuir. Aí se tornaria uma forma de taxa, né? E se tivesse um montante fixo para o dízimo, não seria justo, porque seria como participar de uma associação. Aí eu estaria pagando uma mensalidade para fazer parte de uma associação, mas nós não somos uma associação. Nós não somos uma ONG, né? Uma organização não governamental. Nós não somos um clube, nós somos uma comunidade de fé. Então, quem tem menos vai partilhar menos, quem tem mais vai partilhar mais. Vamos colocar tudo em comum, e colocando tudo em comum, nós temos o suficiente para sustentar a família como um todo, que tem na evangelização integral, e aí entram as 4 dimensões, né? Essa família cumpre com a sua missão, que é louvar a Deus e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Então, a quantia deve ser de cada um, né? Por isso, nós cuidamos tanto, sabe? Falamos tantas vezes com os agentes, né? Peçam às pessoas que sejam generosas sem sacrificarem a própria vida, mas que não ofereçam apenas o que sobra, mas que elas mesmas decidam o quanto é essa quantia, que é significativa e, ao mesmo tempo, não traz opressão para a família ou para a própria pessoa do dizimista, né? Ô, padre, falando em quantia, falando de dizimista, sim. Nesse tempo de pandemia, quem é do grupo de risco pode ir à igreja, pode sair, está evitando, né, ficando em casa. Como ele pode fazer para chegar o dízimo até a paróquia? Olha, a melhor forma é pedir que alguém leve o dízimo até a paróquia. Quem é do grupo de risco não deve sair. É claro, porque coloca a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco também. Então, é uma questão de ter responsabilidade. Agora, pode-se contribuir como? Primeiro, se a paróquia dispõe de uma conta, coloca essa conta à disposição, pode-se fazer por transferência bancária, via celular, via notebook, como for possível, né? E depois guarda os comprovantes, né? Depois se acerta quando melhorarem as coisas. Agora, quem não tem essa possibilidade pode pedir que alguém faça isso. Alguém que não é do grupo de risco que vai à celebração, leva ao seu dízimo e de outras pessoas também. Eu estou vendo nesse sentido várias experiências interessantes. Nós aqui estamos com as celebrações presenciais já acontecendo faz tempo, mas com todos os cuidados, né, que devem ser tomados. Então, eu vejo as pessoas chegando para a missa com 4, 5 envelopes de dízimo. Elas estão trazendo as pessoas que não podem vir. Então, elas estão ali participando. E aonde não existem celebrações presenciais, pode-se levar na secretaria paroquial. Em algumas paróquias, com situações mais difíceis, tem acontecido coisas muito bonitas. Por exemplo, alguém leva o dízimo e empurra lá por baixo da porta da casa paroquial, na igreja, né? Deixa o nome escrito, a quantia ali, e entrega dessa forma. Outros colocam na caixa do correio, sabe? Outros, por exemplo, deixam a igreja aberta e fica apenas uma pessoa a uma distância, né, cuidadosa, e a pessoa entra lá, coloca o seu dízimo, reza um pouco, vai para casa. É tudo uma questão de criatividade e das condições que cada lugar tem para fazer isso, né? Então, olha, contribuir sim, mas sem colocar a própria vida e a vida dos outros em risco, é claro, né? Tomar esse cuidado, né? Mas a contribuição pode ser feita de várias formas. Tranquilamente, né? Pode acontecer. Sim. Bom, teria várias perguntas ainda, o tempo já está avançando, né? Quase uma hora que estamos aqui conversando. Sim. Teria uma pergunta também, padre, que muitos agentes ou até secretários na paróquia, quando saímos tipo outubro, né? Não sei se esse ano vai ser possível, vamos ver, mas a gente não sabe o que vai acontecer pela frente ainda. Sim. Aí se depara, nessa pastoral da visitação, se depara com um católico que não é praticante. Sim. O católico praticante, ele pode ser convidado a ser dizimista? Sim. Sabe por quê? Não
não por causa do dinheiro em si. É claro que nós precisamos dos bens materiais para sustentar a ação evangelizadora, né? Mas para essa pessoa, talvez esse seja um dos poucos caminhos abertos, uma das poucas portas abertas para que ela se reencontre com a comunidade. Então, o dízimo, melhor se ele for partilhado com consciência, né, com generosidade, mas se chega alguém que não está participando e quer ser dizimista, nós não vamos dizer a essa pessoa, não, você não pode ser dizimista porque você ainda não está indo à comunidade, você não está participando conosco. Não, nós vamos dizer que bom, mas você sendo dizimista, você é membro, você é aqui, por ser batizado, você é membro da comunidade, venha participar conosco. Não devemos recusar o dízimo de maneira alguma, por essa pessoa não ser praticante, mas devemos entender o dízimo como uma ponte para chegar até ela, para que ela volte a ser praticante ou se torne praticante. Então, o dízimo partilhado por uma pessoa, mesmo que ela não esteja participando da vida comunitária, é uma oportunidade que a pessoa tem de chegar à comunidade e que os agentes do dízimo têm para irem até ela para que ela participe da vida comunitária. Então, nós vamos aqui muito além do dinheiro somente. A contribuição é sempre bem-vinda, mas ela será plenamente bem-vinda quando a pessoa também chegar até a comunidade, né? Então, não recusar, mas também não deixar a pessoa, digamos, apenas contribuindo com o dízimo, sem animá-la para a participação na vida comunitária, né? Então, devemos acolher... Sim. E se ela dizer assim? Sim. Tá, eu abro o meu cadastro, você é dizimista, mas você veio buscar aqui na minha casa? Alguém vem pegar todo mês aqui, que eu não vou na igreja. O que seria, como seria essa nossa ação? Sim. O que nós aconselhamos é o seguinte: primeiro, o dízimo só se busca em casa, os bispos pedem isso, só se busca em casa das pessoas enfermas, das pessoas idosas e dos cuidadores e cuidadoras, aquelas que não podem ir à comunidade porque cuidam de alguém em casa. Essas são as únicas pessoas de quem se pode buscar o dízimo em casa. E ainda dizemos, se você tiver alguém próximo a você que possa levar o dízimo, melhor. Então, nós não temos mais os chamados dizimeiros, dizimeiras que visitam as casas, né? Agora, se uma pessoa disser isso, né? Olha, ainda não vou para a comunidade, mas eu gostaria de ser dizimista. Se for para tentar ganhar essa pessoa para a comunidade, que alguém vá até a casa dela, então, sabe? Mas não apenas para buscar o dízimo, para já aproveitar para conversar um pouquinho, levar alguma coisa da comunidade para ela, dizer, olha, tal dia tem uma novena aqui na comunidade, sabe? Ir evangelizando. Então, tem sentido pegar o dízimo na casa de uma pessoa que não participa da comunidade, se esse buscar o dízimo for, ao mesmo tempo, levar o evangelho até ela. Agora, não se justifica apenas para ir buscar dinheiro, certo? Então, a contribuição é bem-vinda, mas, ao mesmo tempo, a equipe do dízimo vai em conta aquela pessoa para que ela, se quiser, ela se deixe evangelizar. Quer dizer, não importa se vai ser 2 meses, 3, meio ano, 1 ano, mas que essa pessoa vá entendendo o valor da vida comunitária, e que vá sendo continuamente convidada para participar da vida comunitária. Quando isso acontece, ótimo, não há nenhum problema, né? O importante é não acostumar as pessoas a ficarem em casa, a contribuírem com o dízimo, como se não fosse importante ir até a celebração, até a comunidade para celebrar junto com os irmãos e irmãs de fé, né? Então, não caindo nesse vício, não há nenhum problema. Pode-se ir até a casa de uma pessoa justamente com o objetivo de evangelizá-la, né? Padre, aquela perguntinha básica também. Certo. Eu vou ser dizimista e eu vou ser isento das taxas? Como que é esse negócio? Sim. Taxa de missa, taxa de casamento, né? Taxa de batizado, taxa de crisma. Então, funciona, é o seguinte, a pessoa precisa ser orientada no seguinte sentido, olha, a paróquia, quando ela tiver o suficiente para não precisar de taxas, ela não vai mais ter taxas. Mas se ela tem dízimo e taxas, é porque o dízimo ainda não é suficiente. Então, você pode dizer para a pessoa, olha, nós estamos caminhando para isso. Nós já não temos a taxa disso ou daquilo.
Ou então ainda temos taxas para tudo, mas assim que for possível nós não vamos ter mais. A hora que não precisarmos, nós vamos deixar as taxas de lado. Porque a proposta dos bispos do Brasil é essa. Desde quando se começou a pensar no dízimo na década de 50 do século passado, né, se pensou, vamos ter mais dízimo e ofertas e vamos eliminar todas as taxas. Agora, isso depende do bispo diocesano, né? Então, o bispo diocesano vai orientando a sua diocese, orientando as suas paróquias, e se chegar num determinado momento em que não se precise mais das taxas, então ficamos apenas com o dízimo, com as ofertas, e se houver algo de extraordinário, se faz uma coleta extraordinária, se faz uma festa com um objetivo determinado, e assim por diante, né? O importante é que as pessoas entendam bem como está a situação no momento. Se a pessoa me perguntasse, ainda tem taxas na paróquia? Sim, você é dizimista, mas ainda nós temos taxas, porque nós não conseguimos ainda sobreviver apenas do dízimo. Ainda não é possível. A hora que chegarmos a isso, a hora que alcançarmos essa condição, nós não vamos mais ter taxa nenhuma. Agora, o ideal seria se as taxas fossem sendo eliminadas gradativamente, né? Tira-se uma primeiro, depois de meio ano, um ano tira-se outra, e vai se catequizando a comunidade, vai se dizendo nas celebrações, olha, daqui a um tempo não vamos mais ter taxa para isso ou para aquilo, sabe? E a comunidade vai sentindo que ela está assumindo de forma corresponsável a sustentação. Com isso, as taxas desaparecem, né? Agora, muito importante, nunca enganar ninguém, porque isso é contra, digamos, é contra a verdade e é contra a caridade também, né? Então, se nós ainda temos taxas, vamos dizer, olha, nós temos o dízimo e ainda temos as taxas por mais um tempo, pelo menos. Ou então dizer, olha, nós temos o dízimo e já esta taxa já não existe mais, mas as outras ainda nós precisamos delas. Então, quando a gente fala claro e as pessoas entendem exatamente a situação da comunidade, aí tudo bem, porque elas sentem que estão, de fato, participando, que não estão sendo enganadas, né? Mas que, de fato, aquela comunidade ainda precisa das taxas e do dízimo, e só aos poucos vai ter condições de se sustentar apenas com o dízimo, né? Então, dizer a verdade com caridade e com tranquilidade, né? E tomara que um dia nós não tenhamos mais as taxas, né? Tomara que um dia a gente possa, né, ter apenas o dízimo e as ofertas, e muitas dioceses, paróquias do Brasil já têm isso, né? Já vivem só do dízimo e das ofertas. Tomara que um dia todos nós cheguemos a isso, né? Deus quiser, padre. Amém. Uma última pergunta para a gente encerrar essa noite importante. O senhor, já nesses longos anos de caminhada na missão com o Dízimo Brasil, sim, quase 40. Quase 40? Quase 40 anos já. É isso. Então, nessa andança do Brasil fora, dessa missão que o senhor há 40 anos realiza com o dízimo, o senhor acredita que num breve tempo, ou a médio prazo, talvez, as paróquias vão conseguir sobreviver só com o dízimo e sem as campanhas paralelas? Sim, olha, eu não só acredito, como eu tenho certeza que isso vai acontecer pelas tantas mudanças que aconteceram nesses últimos tempos. Eu tenho 35 anos de padre, então eu sou do tempo em que se pagava tudo. E eu vi o quanto as pessoas, digamos, não se contentavam se não pudessem pagar uma taxa por um sacramento ou por um sacramental. Como mudou para hoje já. Então, nós caminhamos muito. Eu tenho certeza que em pouco tempo nós vamos sim nos sustentar, e vamos nos sustentar não só, digamos, mantendo as comunidades de que participamos, mas sendo profundamente missionários e caritativos para com outras comunidades, né? No país e até fora do país. Então, eu acredito sim nisso. Eu vejo esse crescimento acontecendo, e às vezes a gente pode cair na tentação de pensar, mas nas dioceses que têm um maior poder econômico, as pessoas têm um poder de aquisição maior, talvez funcione, nas dioceses mais pobres não funciona. Pois olha, eu conheço dioceses pobres que não têm nenhuma taxa mais, nada, nenhuma. Só vivem do dízimo e das ofertas.
Ou seja, é tudo uma questão de a comunidade ser conscientizada e as pessoas participarem do dízimo, oferecendo uma quantia de fato significativa. Se cada uma faz essa partilha, a comunidade como um todo vai ter o suficiente para não apenas pagar contas, mas para investir na evangelização e para partilhar com outras comunidades, para ser solidária na caridade. Então, sim, eu acredito, nós estamos caminhando para isso. Não podemos ficar com medo dos obstáculos que encontramos, das pessoas que demoram mais para entender, daquelas pessoas que, digamos, não estão caminhando conosco no dia a dia e olham para o dízimo apenas enquanto dinheiro, mas não enquanto expressão de fé, né? Então, nós temos bastante trabalho pela frente. Mas, sabe, quando a gente sobe uma montanha, a gente vai subindo aos poucos e nem percebe que está subindo. É quando a gente subiu um tanto, para e olha para trás, que a gente vê o quanto a gente caminhou. Nós caminhamos muito nos últimos anos nas nossas comunidades, sabe? Nós estamos subindo, digamos, essa montanha que é sustentar a evangelização paroquial e diocesana, né? Então, eu acredito sim, eu acho que nós estamos indo muito bem, eu acho que poderia ser melhor, talvez em uma outra região ou uma outra paróquia, mas no conjunto nós estamos indo bem e eu acredito que nós vamos chegar, sim, não apenas a sobreviver, mas a termos e sermos comunidades realmente evangelizadoras através do dízimo e das ofertas. Nós já crescemos bastante, né, padre? Muito. Graças a Deus agora tem mais material escrito, né? Para poder informação, enfim, né? Mais partilha. Né? As comunidades estão partilhando mais, sabe? Estão contando o que estão fazendo, aquelas que têm dificuldade vão se inspirando na partilha de quem já caminhou mais, e isso está sendo muito bom, está sendo maravilhoso. Então, a nossa diocese está preparando esse mês do dízimo de forma virtual, né? Sim, é o único Nós vamos caminho. ter agora, dia 8, o Dom Tomé, a abertura também diocesana pela Rede Vida, na missa. Nós vamos rezar a primeira missa do dízimo para todo o Brasil. Em que horário será para nós participarmos? É dia 8, em que horário a missa? 19 horas. Então, dia 8 às 19 horas, pela Rede Vida, transmitido pela Rede Vida, nós podemos acompanhar. Ótimo, vai ser muito bom. Dom Tomé vai fazer essa abertura também como dízimo diocesano. Sim. Nossa primeira missa do dízimo a nível diocesano e também agora nacional. Também nós estamos, a pastoral cadastrou, adicionou a coordenadores paroquiais para disparar material pelo WhatsApp, né? Sim. Nós estamos também publicando material na rádio, também no Facebook,
fundamental para a nossa caminhada, né? E vamos tentar animar o dízimo atual e continuar na luta. Eu queria que o senhor desse as suas considerações finais para a pastoral diocesana, para os dizimistas do Brasil, para aqueles que são coordenadores, que estão na pastoral do dízimo, sabem da grande dificuldade de ser pastoral do dízimo na Igreja Católica, mas que é uma pastoral necessária, não para arrecadar dízimo, mas para a formação, para a compensação, para a missão. Então, as suas considerações finais. Sim. Nós somos a igreja peregrina, né? Nós estamos a caminho, estamos peregrinando. Enquanto estamos aqui, nós precisamos dos bens temporais. Não vivemos por causa deles, mas precisamos deles para conseguirmos anunciar o evangelho. E então, eu digo assim, o dizimista, quando descobre quem é como batizado, crismado, membro de uma comunidade, sabe, ele se torna dizimista com gosto, com alegria. Então, a minha palavra nesse momento é assim de ânimo, no sentido de dizer aos dizimistas, descubram a alegria de ser dizimista, sabe? Descubram a alegria de colocar a mão no bolso, na bolsa ou na conta bancária para partilhar, mas descubra essa alegria a partir da fé. Olha, quando a gente começa a partilhar, a alegria é tão grande que a gente, às vezes, até tem que se cuidar para não oferecer mais do que pode, não partilhar mais do que pode. Por quê? Porque é tão grande a alegria de ter em comum aquilo que se pode ter com a comunidade, e isso traz digamos, um coração tão aberto que, inclusive, a gente consegue acolher as bênçãos de Deus. Ou seja, o coração que está aberto para partilhar, nesse coração aberto, Deus tem como entrar também. Porque Deus quer nos abençoar sempre, né? Sendo ou não sendo dizimistas. Mas o dízimo é uma das formas de abrirmos o coração e acolhermos a Deus. Por quê? Porque através do dízimo nós nos colocamos à disposição dele e também dos irmãos e irmãs de comunidade. Então, eu deixo como palavra, assim, né, concluindo a reflexão de hoje, olha, vamos aprender, né, a partir da fé, a partilharmos com gosto, com alegria, ou seja, lembrando que nós não estamos jogando um dinheiro fora, muito pelo contrário, aquilo que parece aos olhos de alguns que nós perdemos, na verdade nós ganhamos, né? Então, ser dizimista é uma maravilha por si mesmo, ou seja, o próprio ser dizimista é já uma grande bênção, sabe? Dá uma alegria, um contentamento tão grande poder partilhar, e cada um partilhando dentro daquilo que pode, né? Então, vamos lá, que bom que vocês têm esse mês, que vocês organizaram, né? Você, Padre José, né? Sempre em comunhão com Dom Tomé e com o clero da diocese. Ótimo, que Deus abençoe, que vá muito bem, né? Que as pessoas não só sejam dizimistas, mas sejam dizimistas por convicção, com alegria, né? Que façam questão de contribuir, que não seja preciso avisar sempre, olha, é hora da contribuição do dízimo. Não, as pessoas até se antecipam quando, de fato, entendem o que significa o dízimo, né? Então, ter essa consciência de ser dizimista e viver a alegria da partilha, certo? Vamos ser dizimistas, mas dizimistas propositivos, ou seja, que nós vamos ao encontro de uma ordem de Jesus, anunciar o reino de Deus presente entre nós, né, na concretização do Evangelho, da Boa Nova. Padre, o senhor esteve aqui o ano passado, fizemos depois as avaliações por região, né, geral. Sim. Todos os coordenadores que estiveram presentes nas regiões disseram que foi muito proveitoso a sua vida na diocese. Infelizmente, não deu certo esse ano, devido à pandemia, mas a gente quer agradecer a diocesana, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco neste momento ao vivo, não só para a nossa diocese. O Brasil inteiro bebeu desta sabedoria que o senhor tem, dessa facilidade, desse amor em ser missionário.
Precisamos mais gente assim, entusiasmada, corajosa, porque o turismo no Brasil, o senhor sabe muito bem que é um tema complicado, né? Nós preferimos preferimos promoções. E o senhor disse que temos que ter alegria de contribuir com gratidão, com amor, com satisfação, com prazer, ou seja, gratidão a Deus por dar para a gente. Né? Então, o Brasil bebeu, aproveitou essa live, que não é só diocesana, mas se tornou nacional. Padre, muito obrigado pela sua disposição. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, por poder partilhar. Muito obrigado. Olha, que obrigado pelo seu carinho para a de Dom Tomé e dos demais padres. Muito obrigado. Que bom partilhar. Isso é maravilhoso. Olha, padre, foi muito bom, viu? Estar com o senhor nessa noite. Amém. E o Brasil pode aproveitar esse momento nosso aqui. Deus te abençoe e que o senhor continue na escrita, nas lives que o senhor está fazendo, nos vídeos que o senhor está publicando, né? E atendendo ainda nesse tempo de pandemia, os nossos chamados aí, e as dioceses vão com o senhor. Obrigado, padre. Obrigado também. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado igualmente. Até mais. Até breve, se Deus quiser. Até breve. Até mais.